No vídeo de hoje nós vamos falar um assunto muito importante que você sempre nos pede, que é sobre isenção de IPVA. É isso mesmo, isenção de IPVA, que nós já somos isentos desde 2020. 2019 eu procurei um profissional da área, que é aqui o meu camarada aqui, o Carvalho, que é despachante dessa parte, que entende muito desse assunto. E aí eu procurei ele e desde 2020 já viemos com a isenção de IPVA. Então já estamos aí há alguns anos já tendo esse benefício, que para mim é um benefício que tudo que a gente pode economizar, para a gente é muito bom. É verdade. Aqui quero apresentar para vocês Carvalho. Boa tarde, Carvalho. Eu falo boa tarde porque nós estamos numa tarde gravando, então aqui Carvalho vai se apresentar, falar da questão da sua área. Carvalho, diga para o pessoal aí, se apresente, dá uma boa tarde para o pessoal também. Boa tarde a todos, a convite do William, vim até aqui para a gente poder apresentar algumas coisas, tirar algumas dúvidas de vocês no que diz respeito à isenção de IPVA. Eu sei que os vídeos que o William faz tem uma abrangência nacional, então cada estado tem uma sistemática, tem uma legislação específica para IPVA. A minha área de abrangência, o meu raio de atuação é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então esses três estados a gente consegue fazer os processos com uma certa facilidade. Os outros estados a gente tem uma noção de como funciona, apesar de que todos os estados têm a mesma regularidade. A normativa do IPVA ele tem praticamente as mesmas regras, né? E vamos dar sequência aqui, que daí, de acordo com as perguntas que o William formular, a gente vai tentando responder para que todos possam entender o que fica direcionado para o seu estado ou para outro estado. Então, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal mais acessível do Brasil. Eu sou o William, é da Beatriz, da Bianca, que tem Mielo e Ligocele. E esse vídeo eu já falei para vocês que a gente vai falar sobre a isenção do IPVA, e eu tenho assim uma série de perguntas que a gente vai fazer aqui para o Carvalho. E eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, porque é interessante, porque são várias perguntas que vocês nos fazem através do YouTube, do Instagram e também do WhatsApp, e a gente vai esclarecer hoje nesse vídeo. Então é importante que você fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessas informações aqui. Então, a primeira, Carvalho, aqui, referente assim, quem tem direito à isenção de IPVA? No meu caso, eu sou pai, eu sou condutor. E também nos perguntaram assim, tipo, na questão de uma avó, mãe, tio, essas pessoas também podem ter essa isenção do IPVA? Como funciona essa questão? Sim, toda e qualquer pessoa que tenha poderes jurídicos sobre a pessoa que tenha a necessidade especial. Por exemplo, uma criança que está sob os cuidados de um avô, de um tio, de um irmão, e essas pessoas que cuidam dessa criança têm direito, desde que seja juridicamente, precisa de uma curatela. Ah, sim, na realidade, tipo assim, tem aquela criança que mora com o avô, de repente os pais moram em outra cidade, fica com o avô em outra, não necessariamente tem esse direito porque não tem nada judicial, nada prescrito no caso. Então, para se ter direito sobre os benefícios que a criança terá, somente com ordem judicial, somente através de uma curatela que é emitida por um juiz. Vamos lá, outra pergunta que é bem interessante assim, o veículo precisa ser zero, ou pode ser usado para ter essa isenção do IPVA? Não, pode ser qualquer veículo, tanto 0 km, quanto seminovo, quanto usado. De 19 anos para cá, qualquer um deles estão aptos a serem isentos. Até falando, assim, esclarecendo, tipo, como o Carvalho está falando que é 19 anos, porque quando chega com 20 anos... 20 anos o carro automaticamente já não paga mais IPVA, em estado nenhum. Daí, de 19 para cá, então, se o teu carro, de repente, se enquadra isso aí, pode ser feita a isenção. Exatamente. E tem um valor mínimo ou um valor máximo, assim, na questão do veículo, Carvalho? Tipo, pode ser um carro de 5 mil, um carro de 300 mil? Não, o valor do carro não interfere na isenção. Os governos estaduais não fazem nenhuma objeção a valor. Ok. E a questão também, assim, o veículo tem que ser apenas de passeio ou ele pode ser um utilitário, ou uma van?
tem que ser um veículo de passeio. Porque o veículo utilitário, a finalidade dele é para trabalho, né? Serviço, né? Isso, e um veículo para trabalho não vai servir a pessoa que tem a necessidade especial. Ok. E na troca do veículo, né? De repente a pessoa vai trocar o veículo, é preciso fazer novamente esse processo? Ele é feito como que assim, por cada carro? Como funciona? Tipo, troquei o carro, preciso fazer novo processo? Sim, cada processo é para um carro, né? Você comprou um carro, você fez o processo, enquanto você estiver com esse carro vai estar isento. O dia que você resolver trocar de carro, aí esse carro vai passar a tributar o imposto que estava isento, porque a outra pessoa não tem o mesmo direito que você, e o carro que você comprar precisa ser feito um novo processo. Ah, bem esclarecida essa questão. Na questão assim do veículo que ela tem que estar no nome da pessoa com deficiência ou no nome do condutor para conseguir essa isenção do IPVA? Desde que tenha o vínculo com a pessoa que tem a deficiência, não necessariamente precisa estar no nome dela. Por exemplo, no seu caso, né? O carro está em seu nome e quem tem a necessidade é a Bianca. Né? Então, o governo acata, por quê? Porque ela é menor de idade. Então, você tem os poderes sobre ela e o benefício dela passado para você. Ah, sim, então por isso que daí, no caso, eu tenho esse direito por ela ser de menor e eu tenho esse direito sobre a Bianca. Né? Salientando que, a partir do momento que ela completar os 18 anos, que ela adquirir a maioridade, é necessário, mesmo você sendo pai, de providenciar uma curatela, para que você possa continuar tendo esses poderes e esses direitos sobre os benefícios que ela tem. Que ela tem aqui. E na questão também que nos perguntaram assim, ó, a pessoa pode ter, se a pessoa tem 2 carros em casa, né, por exemplo, tem o carro do esposo e da esposa, e os 2 podem ter isenção, sendo que tem uma criança PCD em casa? Não. É uma isenção, um carro só por beneficiário. Se é só uma pessoa dentro da família que tem o direito, então vai ser só um carro. A pessoa pode ter 30 carros, mas só um vai ter o benefício da isenção. Aí entra aqui, vamos fazer aqui uma ressalva, que no nosso caso, né, como nós temos 2 crianças com mielo e meningocele, aí no meu caso a gente conseguiria, se eu tivesse um segundo carro, sim, daria para fazer. Poderia fazer isenção, porque um ficaria no nome de um beneficiário e outro no nome do outro. Ah, tá. É interessante porque assim, a gente sabe a nível nacional, né, que hoje tem muitas crianças que às vezes, de repente, até já conhecemos que tem famílias que têm um mielo, né, e também tem um autista. Sim. Né? E no caso, 2 filhos e os 2 têm, são PCDs, né? E aí, nesse caso, também pode, mesmo que seja um mielo e um autista, pode ser, né? E também, também até tem um caso, um amigo meu, que tem tem um casal e os 2 têm autismo, né? Nesse caso, ele também são 2 beneficiários. Poderia ter... Pode ter 2 carros com a isenção. A questão da isenção, ela é apenas para a pessoa com deficiência que nasceu com aquela deficiência, ou de repente também que foi adquirida com o tempo depois? Para ambas, tanto para deficiência congênita quanto para adquirida, independente de qual deficiência seja. Independente, e assim também, o que me surgiu aqui agora, por exemplo, na família é um casal de filhos, né? E de repente são de menor. E por alguma fatalidade, alguma coisa, a criança perdeu um membro inferior. Nessa questão ela entra também? Entra também. Ela era saudável, completamente saudável, o corpo normal, e decorrente de um acidente ela perdeu um membro superior ou inferior. E aí então com isso ela ficou com uma sequela. E isso gera o direito à isenção. Gera o direito à isenção. Seria, no caso, uma deficiência adquirida. E mesmo sendo tipo de menor, no caso, né? Como tem o pai ali que é o tutor daquela criança, então ele pode entrar com o pedido dele. A questão também, Carvalho, das doenças que se enquadram. Gente, a gente sabe que inúmeras doenças, né? A gente sabe que são várias malformações, são várias doenças.
na questão que vocês mais atendem, né? Assim, no teu dia a dia, você pode citar assim, algumas que são mais corriqueiras que você tem esse atendimento? Porque assim, nós temos o caso da mielomeningocele, né? Que é a mielomeningocele, a maioria sabe que é uma malformação que afeta principalmente os membros inferiores, né? Nós temos a Bianca, com 5 anos, e a Beatriz, de 16, que a Beatriz, na realidade, ela não ficou com tantas sequelas, ficou com um intestino neurogênico e ficou com uma rotação da perna esquerda, que o joelho dela, se ela anda daqui ela anda uns 50 metros, ela sente uma dor por causa que tem essa rotação interna, né? E aí a minha pergunta é, quais são as corriqueiras que você atende no dia a dia? Bom, vamos salientar primeiro que não é a doença em si que dá direito, e sim as sequelas que ela provoca. São várias os problemas de saúde e sequelas que dão direito, né? Desde as sequelas da mielo, né? Como as sequelas de um AVC, como amputação de uma mama em decorrência de um câncer, né? Porque, por exemplo, nesse caso, né, não é o fato de ter tido câncer que dá o direito, não é o fato de ter tido feito a amputação da mama que dá o direito. O que dá direito? Quando amputa-se a mama, aqui embaixo do braço, mexe-se na parte dos nervos, e isso faz com que a mulher que teve o câncer de mama perca a mobilidade e fique com falta de força na mão. Então, são as sequelas da mastectomia ou da quadrantomia que dão direito à isenção. Assim como, por exemplo, na internet, você se pesquisar, vocês vão achar que o diabetes dá direito à isenção. Na verdade, não é o diabetes, e sim as sequelas do diabetes, né? Que seriam a cegueira e a amputação de membros. Um acidente que deixa a pessoa quebra a perna e a perna já não tem mais a mobilidade que tinha antes, um braço, tudo isso, toda sequela, toda falta de mobilidade, falta de sensibilidade, falta de força é uma deficiência. E toda deficiência dá direito à isenção. É interessante saber porque, assim, na verdade, às vezes não é nem isso é a doença, mas o que essa doença traz de sequela. É sempre a sequela. Né? A sequela que aquela doença trouxe, que vai deixar, né, de alguma forma, vai dificultar. Exatamente. Né? Tudo aquilo que faz com que a pessoa não tenha uma mobilidade, uma vida normal. Isso tem... Isso sendo congênito ou adquirido. Também tem outra pergunta assim, ó. Como que a pessoa física pode fazer essa isenção? Tipo, a pessoa quer fazer por conta própria, né? Onde que ela pode ir? Quais documentos necessários? A questão também se é pago ou gratuito e mais ou menos quanto tempo leva? Como que a pessoa, tipo, para dar o primeiro passo, assim, por ela mesma, no caso? Certo. Toda pessoa pode procurar diretamente a Receita Estadual do seu estado, da sua cidade, né, que é o órgão que vai cuidar dessas isenções, Departamento de Tributação, Departamento Fazendário de cada estado. E lá será passado as orientações, exige-se um processo administrativo, que a pessoa tem que preencher todos os requisitos, né, todas as regras e cumprir com todas as exigências que eles fazem, que não são poucas, são várias, porque infelizmente é uma coisa que o Estado é obrigado a conceder, mas não é obrigado a facilitar. Então, vão usar de todos os meios para que a pessoa muitas vezes desista de iniciar ou na metade do processo acabe desistindo, por causa da burocracia que nós temos em todos os estados, no âmbito municipal, estadual, que é o caso, e federal. E assim, tipo, nessa questão, quanto tempo leva mais ou menos, assim, quando a pessoa, por conta própria, ela vai fazer esse processo, leva mais ou menos quanto tempo? O processo, por exemplo, você está aqui no estado do Paraná. O processo no estado do Paraná ele passa por uma comissão de análise tributária que é composta por vários auditores dentro do estado do Paraná. Então, esse processo que é protocolado, digamos, aqui nessa cidade, ele vai tramitar por várias outras cidades, pela mão de vários auditores, até que chega à finalização.
e isso demora em torno de 2 a 6 meses. Isso vai também depender também de cada estado, né? Então, cada estado tem suas regras. Tá certo. E no caso, tipo, se a pessoa for procurar lá, é gratuito no caso, né? O serviço da emissão diretamente, do certificado de isenção é gratuito. Porém, tem todos esses detalhes, tem né? Essa burocracia. Burocracia que a gente sabe que quando se fala em burocracia é bastante, né, gente? Com tudo que a gente vai fazer, seja numa isenção, uma compra de algum equipamento, tudo que seja referente a Estado, a gente sabe que demora muito e eles não facilitam mesmo. Na verdade, todos os serviços que o governo federal e estadual disponibilizam são gratuitos. São burocráticos, muito burocráticos, mas são gratuitos. Qualquer pessoa pode entrar com o processo, mas tem que ter uma paciência porque o trâmite assim é bem longo. Exatamente. E você precisa fazer várias coisas. Eu cito o exemplo sempre do serviço de um despachante do Detran. Todo mundo pode ir no Detran e fazer o emplacamento do carro. Todo mundo pode ir no Detran e fazer a transferência de um automóvel, de uma motocicleta. Só que nem todo mundo tem essa habilidade com documentação e disponibilidade de tempo. Então, procura-se o profissional da área para que ele resolva esse problema com mais facilidade. E nesse sentido, o que eu ia falar para vocês agora, que na realidade, quando a gente foi para procurar, né, nós soubemos e procuramos, né, e já fomos atrás do Carvalho, porque na realidade a gente sabe que hoje o tempo para nós, né, é fundamental, porque, principalmente a gente que precisa levar as crianças para a fisioterapia. Nós agora, pouco mesmo, saímos correr, levar a Bianca na fisioterapia, corremos para receber aqui o Carvalho, daqui a pouco a gente volta para buscar a Bianca. Então, nesse nosso dia a dia, assim, é muita correria, né? E por isso que a gente buscou um profissional, porque eu sou bem sincero em dizer, assim, que tudo que precisa, se eu tenho um profissional para poder nos auxiliar nessa questão, mesmo que seja um serviço pago, porque na verdade, quando eu chamei o Carvalho, o Carvalho só falou assim, eu preciso disso, me passou a lista. A gente passou para ele e ele correu atrás de tudo, né? Então ele foi atrás de todas essas burocracias, ele fez todo esse andamento, né? E só me chegou e falou assim, William, está pronto, né? Então isso que é bom, né? Eu acho assim, tipo, que a gente não é que é um gasto, mas é como se fosse um investimento, porque depois se vê, desde 2019 que a gente não paga CPVA, que a gente consegue aplicar isso em uma outra área, que seja as terapias, que seja um plano de saúde, que seja equipamentos que não são nada baratos, né? Então, tudo isso facilita, que entra na próxima pergunta, que é assim, com o auxílio de um profissional, né? Como ocorrem os trâmites e quanto tempo mais ou menos leva, né? Caso procure você, Carvalho, como que funciona, quanto tempo mais ou menos vai levar, né? O tempo do trâmite do processo, como eu falei anteriormente, ele leva de 2 a 6 meses para finalizar, né? O que tem de diferença entre você procurar diretamente o órgão público e você procurar um profissional para intermediar esse processo? Você tem a facilidade de você pegar toda a orientação necessária ao sucesso do processo, porque muitas pessoas entram no processo sozinhas e o resultado não é positivo, porque não souberam colocar um documento para facilitar, esqueceram aquilo, ou uma coisa não ficou bem clara, o laudo não ficou bem claro. Então, quando você contrata um profissional, ele vai te orientar em todos os pontos para que o resultado seja positivo no final. E até também acaba sendo mais rápido, né? Porque na verdade, como profissional, ele já vai nos orientar da forma bem correta, né? Vai evitar de você ficar correndo atrás. Exato. E às vezes, tipo, igual esses dias a gente fez a credencial e nós fomos até fazer sozinhos, né? E levamos um laudo que não era do SUS, né? E nós não sabíamos que tinha que ser do SUS. Então, nós levou na médica, que é do convênio da Bianca, e chegou lá e eles falaram assim, não, tem que ser do SUS. Aí a gente teve que, assim, mais alguns dias, né? Para poder conseguir. Então, essa questão que a gente fala, que é a questão de um profissional, nesse caso, ele ajuda bastante. Vai encurtar bastante o tempo. Vai encurtar e vai desgastar bem menos. E, gente, então, esse foi um vídeo que nós fizemos sobre essa isenção de PVA.
Espero que a gente tenha assim conseguido trazer essas informações que são as principais que nos trazem, né? Espero que a gente tenha esclarecido para vocês. A gente vai deixar o contato aqui do Carvalho, né? Ele atende a nível Paraná, né? Todos que estão a nível Paraná, que queiram entrar em contato diretamente com ele, a gente vai deixar o contato dele aqui, você pode chamar ele. De repente, se ele não conseguir te atender na hora, ele vai responder depois, porque é um processo que é dia a dia que ele trabalha, é o trabalho dele, né? Ele atende de manhã, à tarde, à noite, mas manda para ele vai te auxiliar, né? Questão de valores depende muito de processo a processo, né? Então, o interessante é o que? Você entrar em contato com o Carvalho e ali ele vai esclarecer para você, porque nem sempre os processos são iguais, né? O meu valor, de repente, pode ser um valor diferente para outra pessoa, né? Então, isso é interessante você entrar diretamente com ele, você vai explicar toda a tua condição para ele e ali ele vai esclarecer, né? Vai te ajudar e tenho certeza que você vai ser contemplado também com esse benefício que você tem direito, né? Nós, pais atípicos, temos esses direitos e também as pessoas que estão nos assistindo aí também, que adquiriu uma sequela de algum acidente também, né? Você pode entrar em contato com o Carvalho, que ele vai estar te auxiliando, né? Vai estar prestando esse serviço para você. E eu tenho certeza que ele vai estar atendendo e vai trazendo aí todas as informações que vocês precisam. Gente, se vocês gostaram dessas informações, gostaria que vocês deixassem um comentário com a gente aqui, também de repente alguma outra dúvida, né? Porque sempre tem alguma coisinha ou outra, comenta aqui embaixo aqui, né? Ou de repente se você também já tem esse auxílio, né, de isenção do IPVA, também deixa um comentário com a gente aqui, curta esse vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa informação, porque isso é muito importante, gente. Olha só quantas informações que nós trouxemos aqui que são importantes, né? De repente, se você conhece alguém que tem algum filho que tem alguma malformação, alguma doença, e você pode compartilhar com eles aí, também vai estar ajudando várias pessoas. Gente, então, até o próximo vídeo. Carvalho, muito obrigado por estar esclarecendo aqui. Né? Estou sempre à disposição. E o Carvalho, assim, sempre está com a gente aí, sempre que eu preciso eu chamo o Carvalho, e vai ter também um outro assunto lá pra frente aí que a gente vai estar chamando ele novamente. E até o próximo vídeo e tchau!